Exercício de fração. A seguir, vamos resolver um exercício com o seguinte enunciado. Carlos fez uma viagem de 1.210 km, sendo que 7/11 ele fez de aeroplano. Aí, 2/5 do resto que sobrou, ele fez de trem. E 3/8 do novo resto que ainda sobrou, ele fez de automóvel. E ao final, os demais quilômetros que restaram, ele fez a cavalo. E o exercício pergunta, calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Então vamos à solução. Solução. Eu representei aqui em cinza os 1.210 quilômetros percorridos por Carlos. E o enunciado diz que desses 1.210 quilômetros, 7/11 ele percorreu de aeroplano. Então, repeti aqui todo o trajeto de 1.210 quilômetros e dividi em 11 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dessas 11 partes, 7 ele fez de aeroplano ou de avião. Então, vamos calcular aqui, ó. Nesta cor, nós temos 7/11 percorridos por Carlos de avião. Então, vamos calcular 7 vezes 1.210 e dividido por 11. Se eu fizer essa continha, eu chego a um total de 770 quilômetros. Logo, estas 7 partes, nesta cor, somadas, resultam em 770 quilômetros de percurso. Bom, aí sobrou essa parte aqui em branco. E ele diz que 2/5 desta parte em branco, que é a que resta para terminar a viagem, ele fez de trem. Então, eu repeti essa parte em branco aqui embaixo, dividi em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 nesta cor em 5. Então, 2/5, 2 em 5, ele fez de trem. Mas quanto vale essa distância que resta para terminar a viagem? Ela vale 1.210, que era o total, menos os 770 que ele já fez de avião. Então, isso representa 2/5 de 1.210 menos 770. Fazendo essa conta entre parênteses primeiro, chegamos à seguinte conclusão, que de trem ele fez 2/5 de 440. 2 vezes 440 dividido por 5 resulta em 176 quilômetros de trem. Desta maneira, Carlos percorreu 176 quilômetros, representado aqui nesses 2/5 de trem. Faltando agora esta parte, esses 3 retângulos que estão aqui em branco. Mas o problema diz que dessa região restante, 3/8 Carlos percorreu de carro. Então eu peguei aqui esta região restante, redesenhei aqui embaixo, dividi em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Bem, 3/8, eu tomo 3 em 8 partes, ele andou de carro. Mas 3/8 de quanto? Então, lembre-se, dos 440 quilômetros que faltavam, 176 ele fez de trem. Para a gente calcular o restante, eu coloco aqui 440 menos 176. Fazendo essa conta, eu tenho que o restante é 264. Então, este restante que está aqui representa 264 quilômetros que faltam para terminar o percurso. Só que 3/8 dele, ele andou de carro. Se eu fizer a continha 3 vezes 264 dividido por 8, isso me dá 99 quilômetros. E assim, para terminar,
falta esta distância aqui. Essa é a distância restante para que Carlos termine a viagem. E o problema diz que ele fez essa distância a cavalo. Redesenhei essa distância aqui em verde. Isso é o que o problema quer descobrir. Ora, mas lembrem-se, faltavam 264, mas 99 ele fez de carro. Se eu fizer a diferença de 264 menos 99, isso me dá 165 quilômetros. Logo, a resposta do problema é de 165 quilômetros a cavalo. É isto, pessoal.